E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast chamado Universo Inverso. Sim, sabemos que você estava com saudade de nos ouvir. Sim, sabemos que nós não estamos mantendo nenhum tipo de constância. E por vários motivos que não serão explicados nesse episódio. Eu sou o Jorge Fernando Cabral, também conhecido como Nego Jorge, do Instagram, @nego_Jorge, eu acho, que eu sempre erro. O outro apresentador desse podcast maravilhoso é o @demodemore, que não está aqui hoje. Por quê? Porque tá bem ruim da gente conciliar nossas agendas. E como eu vim falando com um monte de gente nessas últimas semanas, que também já tava nos cobrando, eu pensei, vou gravar algumas coisinhas aí que eu tinha na cabeça e vamos soltando, né? O que eu queria deixar claro hoje, que esse aqui não é um Pode Criticar. Parece que tem características de um Pode Criticar, mas não é. Por que talvez esteja confundindo? Porque hoje eu vou falar de uma série, mas... E por que não pode criticar? Porque eu vou falar de uma experiência pessoal com a série e muito mais da importância, talvez, social que essa série tem e que talvez ela não está sendo enxergada. Isso não me incomoda, mas me perturba um pouquinho. E para os nossos gloriosos ouvintes, talvez valha a pena, para quem não vê, assistir ela, e para quem já viu, talvez ter essa outra visão sobre, que é uma série brasileira. Bom, vocês já sabem porque deve estar no título do episódio. Eu sempre causo essa Desculpa, arrotei. Essa introdução no começo, mas todo mundo sabe ler, né? Eu espero. Então a gente vai falar de Sintonia, eu. Que é essa série do Netflix, que estreou acho que faz um mês, 2, que eu tava receoso em assistir, subjuguei bastante a série, achando que ia ser uma bosta. E fui muito surpreendido, de maneira positiva. Vamos lá. Tá, acho que é melhor falar por que eu tava receoso. Não só por ser uma série... Não por ser uma série brasileira, né? Só porque não. Na verdade, a temática da série me chamou a atenção no começo, porque ia contar a história de um MC, de um grupo de amigos que mora no meio de uma favela, num ambiente periférico. E a princípio, na sinopse, ali tem o protagonista Doni, que tá buscando se tornar um cantor de funk, daí tem toda a questão da amizade do Nando e da Rita, a história de 3 amigos. E num primeiro momento eu achei que ia ser uma série bem adolescente. E funk não é o meu estilo predileto, apesar de eu estudar muito sobre funk e eu gostar muito de estudar sobre, porque foi que eu aprendi a respeitar muita coisa dentro e muito da linguagem do funk. Mas eu achei que ela ia ser bem adolescente, sabe? Bem uma série teen. E daí eu fui olhar, a classificação era 16 anos, eu acho, se não me engano. 16 anos. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, que ela ia ser produzida também, ou coproduzida pela Condzilla. E eu falei, olha aí, tem pelo menos a visão de uma produtora. Desculpa. De alguém que talvez entende mais essa realidade do que pegar um pessoal da Netflix ali, fazer um estudo X sobre o assunto e tentar representar uma série. Então eu fui lá, me deu o trabalho, entre aspas, de assistir. E assim, primeiro, sobre a Condzilla. O que eu não sabia muito pouco sobre. A única coisa que eu sabia é que é o maior canal do YouTube no Brasil. Eles têm mais de 50 milhões de inscritos. Mas Condzilla é o apelido do Conrad Dantas, que é o produtor que criou a produtora de vídeo, que depois se tornou uma gravadora,
que é a Condzilla. Eu acho que é legal introduzir um pouco da história do Conde, porque ele é muito importante para a série, e tem muito dele na série. O Conde, ele nasceu em São Paulo, acho que ele no Guarujá, se eu não me engano, na favela de Santo Antônio do Guarujá. Hoje ele tem 30 anos, e ele fundou a Condzilla lá em 2011, foi o começo dela como uma produtora visual. O Conrad, a mãe dele era professora, o pai dele trabalhava como pedreiro, e quando ele tinha 18 anos de idade, ele já trabalhava como web designer na Universidade de Santos. Ele morava no Guarujá, estava em Santos, na Unimes, eu acho que é. A mãe dele acabou falecendo, e o que ele fez? Gerou um dinheiro de seguro, e o que ele fez com esse dinheiro de seguro? Ele comprou uma Canon, uma câmera, e depois ele foi se mudar para São Paulo e começou a fazer cursos de cinema e de marketing. Então, isso eu já achei muito legal da história do Conrad, porque eu jurava que ele era um cara que, tipo, tá no meio da favela, viu uma oportunidade de, sei lá, talvez ganhar um pouquinho mais de dinheiro e fez toda aquela coisa, todo aquele caminho underground. E não que não foi, mas ele já tinha um conhecimento. O Conrad, o que eu consegui ler sobre ele e ver algumas palestras, ele é um empreendedor. Ele tem muita visão, esse cara. Ele é aquelas pessoas, aquelas joias que tu vai encontrar no meio da periferia, que tem milhares, né, que são esquecidas pelo nosso maravilhoso estado. Mas ele é um empreendedor do caralho, ele é um produtor do caralho. E o que eu descobri sobre o Conrad, ou Conde, eu vou chamar ele de Conde, é que ele é criador da série, ele é o produtor executivo e ele também dirige os episódios. Depois que eu descobri isso, aí eu já tinha visto a série, aí minha cabeça fez porque a gente tá lidando aqui com um cara que é extremamente profissional e sabe o que tá fazendo. A Condzilla, então, ela é uma produtora audiovisual desde 2011, que foi quando ele criou ela, e depois ela se tornou uma gravadora, o selo Condzilla Records, só a partir de 2017. Lá no começo, o Conrad chegou a trabalhar até com Charlie Brown Jr., mas depois ele já começou a trabalhar para gravar com MCs, que, se não me engano, o Guimê foi um dos primeiros que ele produziu vídeos e tudo mais. Ele foi mudando a carreira dele durante os anos, essa coisa do videoclipe, e ele também fazia muita propaganda publicitária. É um cara totalmente envolvido nessa parte de marketing audiovisual, então ele tem uma visão muito boa. Até ele comenta que a base, o roteiro dos primeiros clipes dele, que era coisa que ele via que os caras faziam, era tipo assim, no funk falavam de marcas, geralmente era um cara filmando as marcas que o cara falava no funk, tipo, tchu, tchá, 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 não sei o que, Gucci, fumava a camisa da Gucci, Citroën, sei lá, filmava o carro. E ele pensou assim, cara, eu posso fazer isso muito melhor. Uma coisa bem legal sobre a Condzilla é que desde que eles fizeram o clipe do baile de favela, o Conrad mudou toda a estrutura da empresa. Então eles não iam mais produzir nem divulgar conteúdo que tivesse palavrões, armas nas letras e que fizesse objetificação da mulher. Uma decisão ali dele junto com os seus funcionários, tá? É bem rapidinho, assim, eu só quis dar essa introdução sobre o que é a Condzilla, porque geralmente o pessoal eu achava que era só uma produtora de videoclipes de São Paulo, e ela é isso e mais muita coisa. Ele faz trabalho publicitário, direção de várias outras coisas, mas acima de tudo, a marca é conhecida por produzir clipes de funk, tá? Não é só da Condzilla, tem a Sintonia, ela tem uma participação do Los Bragas juntos, então fazem juntos, tá? Obviamente que agora eu vou falar sobre a série, vão vir os famosos spoilers. Se não quer saber nada, desliga e vai assistir.
quer escutar e vai ver, não vai ter grandes spoilers, mas vou falar de algumas pessoas que morreram aqui, por exemplo, durante a série. Mas assim, ó, o pressuposto da série é bem básico. São 3 amigos, o Donnie, o Nando e a Rita, que moram numa favela de São Paulo. Eu não prestei atenção, talvez, mas não especifique em qual favela que é. Mas eles moram numa favela, num complexo gigantesco. São amigos. O primeiro detalhe, que eu acho genial, todos eles são menores de idade. Todos eles têm menos de 18 anos. Eu acho que é 16 e talvez o Nando, que é o mais velho, tem 17. Ele ainda não fez 18. Tá? Os atores que interpretam esses 3 a Rita é interpretada pela Bruna Mascarenhas, o Nando pelo Cris Malheiros e o Donnie é o MC JP, o famoso MC JP que eu não conhecia antes da série, tá? O grande intuito de refletir sobre a série depois que eu vi ela e gravar é uma coisa bem básica na série, mas que depois ela vai tendo uma linguagem mais profunda, que é como a arte pode ser uma ferramenta transformadora, assim como a religião pode ser uma ferramenta de princípio de restauração, e assim como o crime pode ser uma saída, entre aspas, fácil para os problemas. Só que isso, meus queridos telespectadores, é muito superficial. Porque num primeiro momento, e eu cheguei a ler algumas críticas sobre a série, e até muitas pessoas falavam que, tipo, muitos críticos, não, porque tudo acontece muito rápido, as viradas são muito rápidas. E primeiro, ela é uma série que ela não é jovem, mas ela trata de jovens num ambiente muito frenético. Não só ambiente periférico, mas assim, são jovens consumindo tecnologia. E para pensar o quanto a nossa vida muda rapidamente. O quanto em 1-2 meses muitas coisas mudam. Influenciadas pela tecnologia, influenciadas pelo meio que a gente vive, influenciadas por várias coisas ao nosso redor. E não me incomoda isso na série. Eu acho que ela faz isso de uma maneira primorosa. Porque dentro das pseudotramas, porque tem nessa primeira temporada, pelo menos o arco, entre aspas, principal é o do Donnie. Ele se tornando um MC. E depois tem o Nando e a Rita. Mas não é secundário. Eu acho legal como tudo caminha junto. Os 3 são protagonistas. Existe um peso em cima da ascensão do Donnie, mas o Donnie não existe sem a Rita e sem o Nando. E tu percebe que o Nando não existe sem a Rita e sem o Donnie, nem a Rita existe sem o Donnie e sem o Nando. Olha, eu decorando todos os nomes dos personagens. Mas um dos meus medos era que... Isso no primeiro episódio, eu percebi que a série ia começar a romantizar o crime. Porque o Donnie, ele é um jovem, entre aspas, playboy. Porque dentro daquele meio que ele está inserido, ele tem privilégios. Isso é muito legal. Porque a ideia é que as pessoas saem da periferia, e eu que nasci num bairro bem periférico, e tenho contato com pessoas dentro de bairros bem periféricos, ainda tenho familiares, é que não é porque tu mora na periferia que todo mundo mora em barraco, entendeu? Existe... Às vezes é a grande maioria que não tem condições, mas tem pessoas que estão ali há muito tempo, há 20, 30, 40 anos, 50 anos, e foram evoluindo e foram crescendo e não quiseram sair dali. E é o caso da família do Donnie, que os pais deles têm uma mercearia e ele tem uma condição de vida um pouco melhor. Ele tem uma família mais estável, sabe? Só que o sonho dele, o pai dele paga uma escola particular fora do âmbito ali da periferia. O pai dele quer que ele seja alguém na vida, como qualquer pai, enfim. Mesmo que essa definição de alguém na vida é uma coisa muito ampla, mas vocês entenderam, né? O Donnie é privilegiado, porque eles têm uma casa boa, o pai dele ganha muita grana ganha uma grana considerável com a mercearia. Então dentro daquele âmbito é muito louco, porque ele é taxado como playboy. E não deixa de ser, tipo, ele tem um iPhone, sabe? Ele tá sempre mudando corte de cabelo. A série, ela não te joga na cara, olha, o Donnie é rico. Porque o pai dele tem uma mercearia. É tipo o mercadinho de qualquer bairro. Você que mora num bairro, tem um mercadinho no seu bairro. Mas a questão é que... É na minuciosidade, ele tipo indo no salão toda semana, cortar o cabelo, coisa que tem grana, tem um pouco mais de grana. Ele não mostra a escola dele, mas mostra ele tendo contato com colegas da escola que tem tipo um poder aquisitivo bem maior que o dele. Então tu sabe que ele tá inserido num meio um pouco diferente daquele que ele é originário. E o sonho dele é ser MC.
basicamente é isso. A premissa da Rita eu acho muito boa também. Ela é uma menina que mora sozinha. A única informação que tu tens é que a mãe dela faleceu e ela não teve quase contato nenhum com o pai dela, ou enfim, o contato com o pai dela é bem precário. Eu não lembro se ele não morreu também. Mas ela é órfã, então ela se vira sozinha. Se vira como qualquer pessoa que tem que ganhar vida tem que se virar, sabe? Ela vende uns produtos de seguradinha, sabe? Quando tu compra no Paraguai e revende. Ela vende uns produtos assim. E ela faz uns corre também relacionado à droga, tipo de entregar pra alguém e tal. Nada com fins lucrativos de ficar... Faz aquela mão, tipo, levar uma maconha aqui pra minha amiga, pro fulano, pro ciclano. Mas ela é uma mulher muito independente, muito guerreira, assim. Tu vê na Rita uma mulher forte. E eu quero só reforçar que são todos adolescentes, né? A série é com adolescentes. E todos erram muito. E agora a gente vai chegar no Nando, que é o meu personagem favorito. Nando é um cara, não mostra nada sobre o passado dele, tu sabe que ele não tem pais. E ele e a Rita se tratam como irmãos, mas essa relação não é bem explicada. Mas ela é bem estabelecida. Mas não tem muita origem sobre de onde vem isso. Se realmente eles têm pais biológicos iguais e tudo mais, isso não deixa claro. E nem é necessário, porque muito da série se baseia na cumplicidade entre eles. E tu já entende essa conexão. Tu acredita nessa conexão. Mas o Nando, ele tem 17 anos, ele já é casado, tem casa, tem uma filha. E ele tá no mundo do crime. O arco dele, basicamente, é a ascensão dentro do submundo do crime. Porque... às vezes é muito difícil pra quem não nasce nesse meio ou não tem contato nenhum entender, mas pra quem tá no meio, às vezes é muito normal. Às vezes tu fazer parte daquilo, tu ser mais uma peça daquele mecanismo, morrer um e entrar outro no teu lugar, tu morrer por aquilo é extremamente normal. É uma visão de mundo que talvez não é tão comum pra nós, mas ela é muito real e ela é muito presente. E às vezes muito mais perto do que a gente imagina. Isso é muito louco. Por que eu gosto muito do arco do Nando, do personagem dele? Ele é um personagem negro, ele é muito competente no que faz. Mesmo trabalhando pro crime, é um homem com garra, é um homem com muita inteligência, ele é muito perspicaz e ele sabe o que ele quer. E essa garra, essa destreza dele, mesmo que seja pro crime, que acaba criando uma empatia, porque eu gosto muito de séries onde contar a história de criminosos, tipo Sopranos, Son of Anarchy, Breaking Bad, séries que tu cria esse vínculo de empatia com quem tá fora da lei, e tu fica torcendo pra essa pessoa que tá à margem da lei fazendo muita merda. E o mais legal é que tu torce pelo Nando, ao mesmo tempo que tu tem medo dele. Se tu for pra analisar, ele é uma pessoa de 17 anos que já cometeu 2 assassinatos. Ele trabalha com tráfico de drogas, mas durante a série ele teve que cometer 2 assassinatos a sangue frio. E ele vai lá e comete, entendeu? E o mais legal da série, desculpa, na minha opinião, é que não existe o romantismo em cima disso. E também não é que não existe consequência, só que tem as consequências de todos os atos dele. Foi só a primeira temporada, então assim, são pontos que estão para eclodir, mas não eclodem. Cada vez que tu entra mais no mundo do crime, tu sabe que é muito mais difícil de sair, então tu não sabe se vai existir alguma uma redenção ou não nele. Então a primeira temporada já te deixa totalmente apreensivo, tipo, não tem mais como o cara sair disso. São 6 episódios, tá? E girando tudo isso, ele tem uma família pra sustentar, ele tem a mulher dele, ele tem os amigos dele, e ele tá tentando sobreviver naquele meio. E tu vê que o sistema é corrupto, a série ela mostra muito bem a relação da polícia e do ladrão. A série, e isso com certeza só podia vir de um cara que saiu do meio da favela, do meio da periferia, pra entender esse tipo de coisa, que é a linguagem entre os criminosos, o respeito entre eles, a hierarquia, e como essa hierarquia é aplicada, respeitada, sabe, acima de tudo. É muito louco esses códigos aí, como o código do crime.
eles são muito respeitados, até porque se não respeitar tu vai morrer, né? Basicamente é isso. Mas a série não romantiza isso. É aqui se faz, aqui se paga, tu quer entrar aqui, tu tem as consequências, tu vai sofrer, tu tem que estar disposto. Ela te joga isso na cara toda hora, no arco do Nando, que é o que escolhe ser um criminoso. Os outros dois personagens, eles também flertam com coisas ilícitas, assim, e daí vocês vão ver durante a série. E digo mais uma vez, é o meio que está inserido. E eu não tô dizendo que todo mundo que mora na periferia usa de alguma maneira ou já usou de maneiras ilícitas para ter alguma vantagem. Mas eu que já morei, vejo que é muito corriqueiro. Às vezes é até uma maneira inocente, sabe? Tu só tá fazendo o teu corre, tu só tá querendo sobreviver, tu só tá querendo dar leite pros teus filhos. Tu não quer ser mais um, talvez. Tu quer, talvez, vencer na vida. E pra quem vê de fora, pra quem não tá naquela realidade, parece algo muito estranho. Muito estranho. Só que é totalmente normal. Não tô aqui fazendo um julgamento se é certo ou se é errado. Mas é a maneira de tu te adaptar. Te adaptar não, mas conseguir tirar um pouco mais do sistema, que muitas vezes te escraviza, sabe? E isso a série me chama muita atenção. Ela não tem medo de te mostrar o que é real. Volto a falar, ela não romantiza nada. Nem a pseudo-ascensão do Donnie, nem os conflitos que a Rita encontra no meio do caminho. Ela acaba perdendo uma amiga, depois recuperando essa amizade. O Nando no crime. As consequências estão ali, são imediatas, e tu tem que estar disposto a aceitar elas pelo caminho que tu escolheu. Então é muito louco porque é muito real. No primeiro episódio eu tava com uns 2 pés atrás, assim, porque eu achava que os atores eram ruins, mas a série consegue te ambientar muito, que ela consegue te deixar claro depois que são adolescentes. Adolescentes erram, adolescentes tremem, adolescentes não se concentram. Então, às vezes parecia que o ator estava disperso, mas é aquela sensação que o adolescente tem no que ele querer te passar uma ideia. E também quando ele quer vencer na vida. Todo mundo que está ouvindo isso vai ter, ou já teve 17 anos. E quando você é adolescente, tu acha que, tipo, tu vai conquistar o mundo à tua maneira. Tu vai evoluindo e vendo que tem todo um sistema que tu tem que enfrentar se tu quiser conquistar esse mundo. Mas muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente treme, muitas vezes a gente não vai não tem tanta consciência do que tá fazendo, mas vai. E os atores principalmente os que representam os adolescentes, eles têm essa insegurança, mas é uma insegurança adolescente, não significa que o ator é ruim ou bom. Eu até acho que o protagonista, o Donnie, ele é um ator assim, ó, meia boca, mas ele é muito bem dirigido pelo Conrad, ele é muito bem dirigido, consegue extrair o melhor dele, assim. Outra coisa que a série, eu queria muito pesquisar mais e conhecer sobre os atores que fazem o crime. Tem um núcleo da série que é o núcleo do Nando, que ele tá no meio de uma favela, então existe uma hierarquia, existem vários outros criminosos, existem facções, existem gente que cuidam de diversas áreas da distribuição de droga dessa favela. E os diálogos e os encontros desses caras, gente, quem não assistiu tem que assistir, porque assim, olha, assim, ó, levar pra disciplina, é o crime ou não é muito brasileiro, é muito fiel, é muito ao mesmo tempo cartunesco, mas é real, porque nós somos um povo assim, é muito louco. Os atores que fazem isso, cara, se esses caras não são criminosos de verdade, eu acho que não, eles poderiam ser tranquilamente, porque assim, ó, são atuações que te deixam, tipo, nervoso, porque tu não sabe o que vai acontecer. Tu acha que os caras estão meio travados porque eles não sabem falar direito, mas são criminosos do meio de periferia. Muitos deles não tiveram estudo nenhum. E isso vai te agonizando e vai te ambientando, e tu vê que aqueles caras são totalmente instáveis e daqui a pouco estoura uma bomba. E é muito louco. Só que, assim, ó, uma bela escolha de elenco para fazer a parte criminal, porque eles
interpretam muito bem aquilo, assim. Posso falar porque é de quem conhece como algumas coisas do que é esse mundo e realmente é aquilo, entendeu? Vou parar um pouco de falar entregar os episódios da série, mas duas coisas que eu vi muita gente reclamar, que é o formato da série. Primeiro, a gente tem que aprender que... Não, esse é o segundo. Primeiro é que assim, nós somos muito acostumados de consumir produto de fora. Eu acho que isso talvez a gente está começando agora, nas últimas 1-2 décadas, a aprender a consumir, por exemplo, um pop nacional, a ter também estrelas pop nacionais aí que o pessoal ouve mais. O funk ajuda muito nisso. A gente, na música, tem um pouco mais de identidade. Agora, cinema, nessas outras áreas de entretenimento, cinema e série, esse tipo de conteúdo, as pessoas quando assistem uma produção brasileira, elas querem comparar muito com a produção gringa. Só que tu tem que entender que nós não somos a gringa, entendeu? E isso a Sintonia faz legal demais, que é ter uma linguagem própria, sem se preocupar com o que os outros pensam, porque é uma linguagem brazuca. Entender que é uma linguagem brasileira. E a gente tá tão embriagado de conteúdo europeu e conteúdo americano, norte-americano, ou conteúdo latino-americano feito por norte-americanos, que a gente acha que aquilo é certo, que aquele é o padrão de produção que tem que ser tudo, que só conversa comigo se é daquele jeito. Não é. Nós temos essa produção. Existem vários, o cinema brasileiro também é um puta exemplo disso. Produções originais brasileiras com a linguagem brasileira. E quando eu falo linguagem, eu falo não só de diálogo, eu falo tipo de maneira de filmagem, maneira de montagem, histórias, tudo. E acho que esse é o ponto que a gente tem que aprender a separar. A gente pode consumir a gringa, não tem problema nenhum, todos consumimos, é maravilhoso, mas começar a parar de querer sempre comparar o nosso produto com o produto da gringa. Porque são culturas diferentes e a gente tem que ser diferente, a gente tem que retratar melhor o que é nosso. Eu vou dar um exemplo assim, ó, de uma outra série que fala de amizade, que Sintonia basicamente fala de amizade também, que é Friends. Olha aí, ó. Eu assisti Friends quando eu era molecão, tipo, sei lá de que ano que é, mas eu era tipo, tinha 12, 13 anos. E eu dava algumas risadas, mas a série nunca me pegou. Por quê? Porque é outra linguagem, eram pessoas mais velhas, tendo amizades com até problemas de pessoas mais velhas. Era um outro ambiente, entendeu? Era uma realidade que não estava pra mim, um moleque brasileiro do sul, periférico de 12 anos. Então eu nunca entendi porque as pessoas gostavam de Friends. Fui entender depois de um tempão que é uma questão de linguagem, entendeu? E que talvez agora mais velho, eu já vi também algumas coisas de Friends mais velho, mesmo assim não me apegou muito porque eu não gosto da série, mas eu consigo entender que é mais uma questão de linguagem. Aquela série ela conversa com o público, conversa muito mais com o público jovem, anos 90, que mora nos Estados Unidos, mas atribuiu por ser uma série que tem diálogos maravilhosos, personagens muito empáticos, atraiu o nosso público aqui, latino-americano e o mundo inteiro. Série foda que tem fã no mundo inteiro aí. E fez um sucesso do caralho. Só que não é o meu meio, entendeu? Eu não consigo ter empatia com isso. Já, por exemplo, sim, estou comparando Friends com Sintonia. E vocês vão entender o balanço. Não é de qual que é melhor. Tô falando de linguagem aqui. E como pra mim, e eu decidi gravar isso também, sempre que vocês assistam Sintonia, pra mim é muito mais fácil se identificar com aquilo e se identificar um pouco com cada personagem, se identificar com o Nando, que é um cara que é totalmente envolvido no crime, onde, tipo assim, eu também nasci num ambiente periférico muito violento, não é segredo pra ninguém que pessoas da minha família eram totalmente envolvidas com esse tipo de coisa. Consigo me identificar muito com o Doni, porque, tipo assim, meus pais tramparam muito pra conseguir tirar nós daquele ambiente e fazer a famosa pseudo-ascensão da classe C e não nos deixar faltar nada, entendeu? Entender que eu sou sim privilegiado por ter pais que... Primeiro por ter o meu pai e por ter pais, né?
que muita gente que eu conheci não teve ou não tinha pai. Tive pai até os 23 anos, isso foi um privilégio. Mas o privilégio de estar numa família que escolheu trilhar um caminho honesto e trabalhador e nunca nos deixar faltar nada, nem pra mim nem para minhas irmãs. A gente fala assim, nós nunca tivemos luxo, nós nunca podemos escolher a marca do refrigerante nem da camiseta, mas a gente nunca ficou sem camiseta e nunca ficou sem suco, tá ligado? Então dá pra se identificar com o Doni nisso. E com a Rita, a mulher batalhadora que ela é. Mesmo a vida dando muita pancada nela. Tipo, eu vejo que a minha família é totalmente matriarcal. As mulheres geram e giram tudo nela, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Então eu consigo ver a minha avó, a minha mãe, as minhas tias naquela mulher que tá começando a vida, tendo os problemas de adulto e batalhando e levando porrada da vida e indo atrás. Então, pra mim, é muito mais fácil de me identificar com esse mix dos 3 personagens de sintonia. Por isso que eu achei super justo falar um pouco dela. E assim, não quero analisar a parte técnica. Eu gosto muito, né? Mas não... Os gatos aqui já estão bem loucos. Méritos de fotografia, esse tipo de coisa, que eu falei, isso aqui não é um pode criticar, é mais um pode confiar que a série é boa, ela vale a pena, tem que ir até ela com a mente aberta, tá? Só um segundo que eu vou abrir a porta para meus gatos que estão bem loucos incomodando aqui e eu já volto. Voltei. Enfim, até me perdi no que eu tava falando. Mas como é muito mais fácil pra mim ter empatia em relação a isso, né? Em relação a essa série. Em relação às coisas que ela abrange, as realidades que ela abrange. Porque também a gente precisava de episódios, né? Fazia tempo que a gente não gravava. E eu decidi gravar sobre isso. Demora nem sabe. Vai saber só amanhã quando sair o episódio. No mais, eu acho que era isso. Assistam a série de coração aberto, de olhos abertos. Prestem atenção em muita coisa que essa série quer falar. É uma série que fala de periferia, de uma cultura totalmente brasileira, de um ritmo totalmente brasileiro, que é o funk. Eu ainda quero gravar um episódio explicando algumas coisas sobre o funk, como o funk é necessário para nossa cultura hoje e como tratar ele de maneira preconceituosa ou negar ele como cultura é uma das maiores abominações que a gente pode fazer contra a nossa própria cultura e contra o nosso próprio país. Onde eu explico isso melhor num outro episódio. Por hora, assistam Sintonia. Se vocês já assistiram, concordam ou não concordam, manda pra nós no @poduniversoinverso, que é o nosso... esse é o nosso Instagram. Daí tem o e-mail que é poduniversoinverso@gmail.com. Pra mim no Instagram que é nego_jorge, pro Demore que é @demodemore. Eu tenho um Twitter também, se um dia vocês quiserem ir lá, é _nego_jorge, eu acho. Eu não sei se é isso, mas foda-se. Não sei se tem alguém que usa Twitter e ouve nós. Beijo no coração de vocês, desculpa pela demora em soltar mais episódios. E na sequência eu vou gravar mais um sobre também uma série, que não vai ser um Pode Criticar também, vai ser um Pode Confiar, Kelly Kigas. Beijo no coração de todos e um bom resto de seja lá o que vocês estão fazendo. Valeu.
Valeu!